Amigas e amigos, leitoras e leitores, hoje vou responder a algumas perguntas de nossos internautas. Essas perguntas são 6. Por que são exatamente 6? Bom, digamos por que não são 5 nem 7. Primeira pergunta: quem sou eu? Essa é fácil, caso alguém tenha algumas dúvidas relativas à minha biografia. Nasci no dia 1º de abril, é a mais pura verdade, diga-se de passagem, de 1971, ou seja, acabo de completar 50 anos de idade. Passei a infância e a adolescência na cidade bielorrussa de Gomel, num ambiente cosmopolita, onde tive um contato precoce com várias línguas europeias. No fim dos anos 1980, estudei letras em Moscou. Durante toda a década de 90, trabalhei na iniciativa privada. Moro no Brasil desde julho de 2005, desde fevereiro de 2011 sou cidadão brasileiro. Em agosto de 2009, ingressei no mercado livreiro do Brasil, passando a colaborar com a editora Martin Claret. Fora isso, sou, antes de tudo, um poeta. I look upon a pinhead, and I see angels dancing. Segunda pergunta: por que logo a Martin Claret? Porque nenhuma outra editora brasileira, nenhuma em absoluto, nunca quis contratar meus serviços profissionais. Quando fui convidado nos idos de 2009 pela Martin Claret, estava desempregado, praticamente na pindaíba, sem um tostão no bolso. Terceira pergunta: levando-se em consideração todos aqueles problemas que teriam ocorrido no passado, todo aquele histórico da Martin Claret, seria uma editora confiável? Sim, com certeza, plenamente confiável. Conheço essa empresa desde 2007, conheço muito bem, e ao longo desse período de 14 anos, nunca vi nada que gerasse quaisquer dúvidas ou suspeitas em suas atividades. Talvez não seja a melhor editora do mundo, mas certamente uma das melhores editoras do Brasil. E quem ficar desconfiado não precisa acreditar em mim, basta pesquisar um pouco e conferir os currículos de alguns especialistas de primeira linha vinculados a Martin Claret, tais como Mário Laranjeira, Herculano Vilas Boas, Almiro Pizeta, Solange Pinheiro, Lenita Esteves, Carla Ronar, entre muitos outros, para ver logo em que alto nível acadêmico essa empresa tem atuado. Quanto aos problemas que teriam ocorrido no passado, sejam eles quais forem, não me dizem respeito. Antes de mim, não tenho celos. Quarta pergunta: por que a literatura russa? Essa também é bastante fácil de responder. Porque é um dos capítulos mais importantes em toda a história da literatura universal, primeiro. Porque os leitores brasileiros se sentem atraídos por ela, segundo. Porque a literatura russa representa uma realidade nova, diferente da brasileira e da latino-americana em geral. Uma realidade às vezes esquisita, incompreensível, mas sempre interessante. Terceiro, porque se embasa
nos mais antigos e consagrados valores espirituais da humanidade, quarto, e afinal de contas, porque continua sendo relativamente pouco conhecida no Brasil. Gostaria de frisar nesse contexto que a literatura russa não se limita aos nomes de Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Chekhov, que vocês todos já conhecem. Agora mesmo, sem me esforçar, poderia citar dezenas de outros nomes, talvez familiares aos estudiosos, mas muito distantes dos leitores comuns. Quinta pergunta. O que poderia dizer então sobre outros tradutores da literatura russa, por exemplo, sobre Paulo Bezerra, Rubens Figueiredo, Franco Irineu Perpétuo e outros? Nada de positivo nem de negativo, já que não conheço nenhum desses tradutores de perto. Ouvi falar deles, é claro, sei que são bastante projetados por terem um amplo apoio midiático, mas nada além disso. Aliás, para ser totalmente sincero, jamais leio as traduções de quem quer que seja, exceto se contratado para fazer algum tipo de revisão técnica dessas traduções, a fim de não me submeter nem por mero acaso a nenhuma influência alheia. Sexta e última pergunta. Por que vale a pena ler as minhas próprias traduções? Porque estou consciente daquela responsabilidade que tenho assumido perante os leitores atuais e futuros. E nesse contexto, eu sempre parto do idioma original em todos os trabalhos que faço. Ou seja, quando traduzo um autor russo, traduzo do russo mesmo. Quando traduzo um autor francês, traduzo do francês mesmo, e assim por diante. E sempre procuro preservar o texto autoral que estou traduzindo na íntegra, tal e qual como esse texto foi escrito em seu idioma original, sem adaptações nem interpretações de nenhuma espécie. Há quem ande por aí dizendo que minhas traduções não são fluidas, mas pelo contrário, chatas, maçantes, enroladas, prolixas, etc. Isso não é verdade. Minhas traduções correspondem ao respectivo texto original, que realmente pode ser tudo isso, pode ser chato, pode ser maçante, pode ser enrolado, pode ser prolixo, etc. E ponto final. Quem sou eu para reescrever, por exemplo, as obras de Dostoiévski em português, já que essas obras não são nada fluidas em russo, em seu idioma original? Pela lógica e pelo bom senso, não tenho nem o mínimo direito de fazer isso. Então, eu que queria dizer para vocês. Essas perguntas já me foram feitas inúmeras vezes e espero que tenha conseguido responder a elas de forma satisfatória. Muito obrigado a todas e a todos. Até breve.